Você sabe quais são as 5 coisas que podem envenenar sua mente? Que tal conhecer essas 5 ervas daninhas a fim de extirpá-las e melhorar a qualidade dos seus pensamentos? Em um vídeo anterior, eu expliquei da íntima relação do signo de Gêmeos com Câncer. Tá aqui no card. Nesse vídeo eu falei que Câncer é o plano emocional e que Câncer é um signo antecedido por Gêmeos, que é o plano mental. Ou seja, aquilo que você pensa cotidianamente influencia nos seus sentimentos. Nenhum sentimento, digamos assim, vem do nada. Todos eles vêm da nossa base de pensamentos. Então, é necessário que a gente trabalhe nos nossos pensamentos e a gente conheça os vilões que nos atrapalham e que não vão ajudar a criar uma boa qualidade mental. Eu proponho o seguinte: se você tivesse que escutar em um gravador o que você pensa o dia inteiro, o que você acharia? Às vezes a gente pode se surpreender como os nossos pensamentos podem ter uma direção negativa. Quando se fala em pensamento negativo ou positivo, tem quem pense em positividade tóxica, que é negar o negativo. E a ideia desse vídeo não é esta, e sim conhecer as 5 ervas daninhas que atrapalham um bom pensamento. Vamos lá, número 1. A primeira erva daninha é o medo. O medo, gente, é uma coisa que atrapalha demais. Eu dou consulta há muitos anos e eu observei que os meus clientes que têm um padrão de pensamento muito medroso vão se encolhendo, vão ficando assim numa zona de conforto, então seguem na vida com muita insegurança. E uma coisa também que eu falo é o seguinte, observando muitos clientes meus em consulta: quando você cultiva demais o medo, vai chegar um momento que você se torna candidato a problemas de ansiedade, síndrome do pânico, porque você está cultivando isso. Então eu vou falar de verdade o que eu observei na prática. Eu não conheço nenhuma pessoa com crise de ansiedade ou até mesmo com crise de pânico que tenha começado isso do nada. Todas começaram numa base de muito medo. E esse medo vai crescendo, e aí vai tomando conta da pessoa até que ela passa a ter crise de ansiedade. Então, se você tem o veneno do medo, trabalhe de alguma maneira a não deixar esse hábito tomar conta, o hábito de ter medo de tudo, medo do futuro, medo do que vai acontecer. Existe também uma coisa muito de controle em quem tem medo. A pessoa quer ficar viajando no futuro, gostaria de controlar o futuro, e aí ela tem essa coisa do medo, vive com medo do que pode acontecer de ruim no futuro. Então, essa é uma erva daninha muito séria, tá? Que você deveria trabalhar dentro de si mesmo, ou com terapias convencionais, ou ainda terapias alternativas. Eu, por exemplo, sou super fã de florais. Existem essências específicas para você trabalhar medos. Só que tem uma coisa, quando você faz um tratamento com florais, você tem que dar continuidade. Não adianta você tomar um vidrinho um mês e achar que está resolvido. Especialmente quando um traço é crônico, ele pede que você insista muito mais tempo trabalhando, naquele traço, tomando aquela essência, para que aquele traço comece a se modificar. Então preste atenção, se você é uma pessoa que cultiva medos, este é um hábito bastante negativo do plano mental. Bom, agora vamos para o segundo hábito que eu considero bastante negativo e que também é bastante comum, é a comparação. Você já ouviu falar que a grama do vizinho é mais verde? Então, a mania de comparar não é uma coisa legal, é você ficar olhando o Instagram de outra pessoa, o tempo todo o corpo da outra pessoa, o dinheiro da outra pessoa, o sucesso da outra pessoa. Essa comparação é muito nociva, porque cada um de nós é uma individualidade.
A gente deveria nos olhar, sermos capazes de nos olhar na nossa individualidade, naquilo que temos de único e também entender que cada um vive a sua realidade. Ou seja, você está vivendo uma realidade que você construiu, o outro também está vivendo uma realidade que ele construiu. E além de tudo, muitas coisas que a gente compara, na verdade, muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Quantas famílias você vê fotos felizes, mas se você for conhecer a família, é uma família com muita discussão, com muita desarmonia, só que as fotos são sempre bonitas. Então assim, não se compare, evite comparação. Isso é um grande veneno mental, porque é algo que te deixa sempre focado no outro, tá? E dentro da comparação, eu colocaria também o julgamento. Quem se compara, de certa forma, perde tempo olhando a vida dos outros, tá? E às vezes a gente não só olha a vida dos outros, como a gente julga. Essa pessoa tá certa, essa pessoa tá errada, essa pessoa é assim, essa pessoa é assado. Não perca o seu tempo em julgar ninguém. Isso é um grande veneno mental também. Deixa as pessoas com a vida delas. Cuide da sua, né? Então, se algo te incomoda em alguém, deixa a pessoa trabalhar com aquilo ali. Ela mesma vai viver as consequências do que ela tá fazendo. Então, evite julgamento. Julgamento é uma coisa que traz um veneno mental, tá? Bom, vamos para o terceiro item. Pensamentos obsessivos. Nós, muitas vezes, temos pensamentos obsessivos depois de um trauma. Por exemplo, você passa por algo forte na sua vida, você vai ter, durante muito tempo, pensamentos obsessivos a respeito daquilo. Muitas vezes, por exemplo, quando você termina um relacionamento, durante um tempo, você pensa obsessivamente naquele relacionamento, naquela pessoa. Ok, isso é natural. Mas não deixe que a sua mente seja um lugar permanente de pensamentos obsessivos. Faça com que eles terminem. Você ficar obsessivamente pensando em algum assunto não é uma coisa boa. A não ser que seja para você procurar uma solução. Estou pensando em tal problema. De qualquer maneira, a obsessão não é legal, porque muitas vezes quando você espairece, dá uma volta, você às vezes até consegue ter uma ideia melhor para um determinado assunto. Então, trabalhe nos seus pensamentos obsessivos, tá? E também em toda coisa que seria um lixo, né? Pensamentos negativos, entra aqui nesse campo também. Bom, e a quarta dica, uma grande erva daninha que muita gente tem, são pensamentos e sentimentos dirigidos contra si mesmo. Às vezes a gente gasta muito tempo criticando o outro, que é o que eu falei no tópico anterior, mas a gente também pode gastar um tempo enorme se criticando, falando mal para si mesmo. Olha como você foi bobo, olha como é que você não é isso, olha como é que você não é aquilo. É como se a gente tivesse uma voz ralhando dentro da nossa cabeça. Então assim, tenha atenção com os pensamentos negativos sobre você, com os conceitos negativos que você tem a seu respeito. Tenha um pouco de bondade com você mesmo, que não significa condescendência, tá? Mas é como se fosse assim, tenha um olhar amoroso para a vida, o que inclui você, o que inclui outras pessoas. Não é que você não vai perceber defeitos, mas amenize esse olhar, especialmente em relação a você, porque tudo que você pensar mal de você, de certa forma você vai atrair para a tua vida. As pessoas vão acabar pensando assim de você, você vai agir de uma forma que você vai atrair situações que não são boas para você, ou você não vai usar o seu potencial. Por exemplo, eu conheço pessoas muito capazes, mas que pensam mal de si mesmas e elas não se acham capazes. E aí? Isso vai causar uma estagnação na vida delas. Então, é muito negativo o pensamento negativo sobre você mesmo, tá? Bom, e o último veneno mental, muita gente não vai imaginar que esse veneno existe, mas são as fantasias. A gente precisa um pouco do lúdico na nossa vida, assistir um filme fantástico, ler um livro fantástico, viajar numa música. Mas a fantasia que eu tô falando aqui é uma fantasia de alguma coisa que a gente fica esperando e a gente sabe que aquilo não tem grande potencial de se realizar. Por exemplo, você gosta de uma pessoa casada, aí você gasta boa parte do tempo vivendo essa fantasia.
ou outra fantasia. A fantasia, gente, ela toma espaço do real. Não pense que a fantasia não tem consequência. Então, quando você está sonhando, você está deixando, às vezes, de fazer algo pela sua vida. Eu não estou aqui tirando o mérito dos sonhos, tá? Eu acho que os sonhos são coisas maravilhosas. Você sonhar com algo bacana na tua vida, a fantasia é algo diferente disso. É alguma coisa que não é possível, só que você gasta um tempo enorme com aquilo. Geralmente são fantasias amorosas, tá? Esse é o campo preferencial das fantasias. E a fantasia, ela tira o teu espaço de agir. Vivendo numa fantasia, você literalmente vive na fantasia, naquele mundinho, ao invés de gastar sua energia com o real, com o que você pode fazer. Então a fantasia é um grande veneno mental. Bom, a gente teria outros pequenos venenos, como eu colocaria, por exemplo, a preocupação. Mas a preocupação, no fundo, vai lá no medo, tópico número 1. Faça um exame desses venenos, porque a única maneira de você trabalhar o teu plano emocional é melhorando o seu plano mental. Eu, há muito tempo, dou consulta de astrologia e há muito tempo eu gosto muito de assuntos como comportamento, psicologia e espiritualidade. E esse foi o motivo porque eu reinaugurei meu canal no YouTube e estou também colocando esses posts no Instagram. Então vocês vão me ver falando muito de temas aqui de desenvolvimento pessoal. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Quero também dar uma dica. Eu estou também no canal do Personare toda semana, aos domingos, falando das previsões semanais, junto com a Carol Sena, fundadora do Personare, mediadora desse programa, e sempre com algum convidado, um tarólogo ou um astrólogo que vai conversar comigo sobre a semana. Além de tudo, eu publico as previsões astrológicas semanais no meu site, religiosamente. Essas dicas que eu passei foram dicas que eu realmente adotei para minha vida e que eu acho que fizeram a diferença. Comente aqui o que você achou, se você acha que pode melhorar em algum desses campos. E até o próximo vídeo. Um beijo enorme para você!